liderei as manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff. Fui empresário, fui formado entrei, fiz faculdade de Direito na USP, larguei a faculdade, fui trabalhar com outras coisas. Então eu vou dizer que eu sou como Steve Jobs, que também abandonou a faculdade, né? É muito pretencioso falar isso, né? Minhas falhas são iguais às falhas de outros tantos, né? Tipo hiperfoco do Elon Musk. Eu tenho um hiperfoco dela. Eu sou meio autista como ele, larguei a faculdade como Steve Jobs. São problemas tipo que alguma coisa com o Alexandre o Grande também ali, no fundo, sim, né? Sim. Ele não era muito alto também, não. Então, é isso. São pequenos defeitos que nós, grandiosos, temos. Temos né? que compartilhar. Sou hoje um dos fundadores do Partido Missão, sou presidente do Partido Missão, posição que eu não gosto de ostentar, porque eu acho meio carguista ficar, eu sou presidente. Eu não sou nada, eu sou fundador, sou amigo, sou parte de um time de pessoas que luta muito para mudar o Brasil e tornar o Brasil um país sério e que mais apanha do que é reconhecido por isso. E a gente tá há 10 anos apanhando, e quando eu falo apanhar, é apanhar de todos os lados, da esquerda, da direita, da imprensa, do centro, de cima, de baixo. Diz muito sobre, vamos dizer, o propósito nosso, é um propósito muito forte. Eu quero ver o Brasil ser uma das 5 nações mais importantes do mundo. E por quê? As 5 nações que devem mandar no mundo nos próximos 100 anos são Estados Unidos, China, Rússia, Índia e Brasil. Nós temos população, nós temos recursos humanos, nós temos recursos naturais, nós temos território, nós temos economia para isso. Mas nós somos o mais fraco desses 5. Sim. E nós tomamos decisões que nos levaram a ser um país fraco e nós não precisamos ser fraco assim. Nós podemos ser muito maior. E nós somos a grande força do sul global, nós somos a maior experiência tropical do mundo. E em vez de reconhecer isso e falar, quero almejar muito, a gente fica chorando, olhando para baixo, se deixando ser dominado pelo crime organizado, reclamando, não, eu quero agora uma bolsa disso. Não, escala 6x1. Umas discussões de gente pequena, que só pensa em coisa pequena. Nós não estamos falando como nós vamos ser mais desenvolvidos do que os nossos pares, nós não estamos falando como a gente vai ser rico como a Coreia ficou. A gente quer ficar discutindo coisas pequenas. O Lula vai dar um Vale Gás. O Lula fez o L. Olha a picanha. E os caras falando de foguete, né? Os caras falando de foguete. Os caras indo pra Marte. Vietnã se tornando desenvolvido. A Índia tendo mais saneamento básico que a gente. A Índia é uma piada internacional porque eles têm uma relação ainda muito pouco resolvida com banheiros. Com higiene, né? É sério. Isso não é... Houve uma campanha da ONU para levar toaletes lá pra Índia, para ensinar as pessoas a não fazerem necessidades na rua. Dito isso, a Índia já resolveu o problema do saneamento básico numa escala maior do que a nossa. Como pode? Com 1,3 bilhões de pessoas. Pois é. Enquanto nós, assim, ficamos só girando em falso, discutindo o carnaval, discutindo se o vagabundo lá do Lula fez uma escola de samba trabalhar pra ele, que se o Brasil vai ganhar a Copa, se o Vini Júnior tá... Posso falar umas coisas feias aqui ou não? Tem que ser. Manda bala. Se o Vini Júnior tá comendo aquela Virgínia, que eu li? Dane-se que ele tá comendo. Se a Virgínia tá grávida de um cavalo pra fazer um carioca, eu não podia me dizer menos. Então, a gente tem que pensar grande, mas nós somos um país que pensa muito pequeno e o mundo espera muito da gente. Eu estive em Washington, falei com pessoas da administração Trump, estou em Portugal e as pessoas esperam demais da gente. Só que a gente não espera. O brasileiro espera muito pouco de si, mas o mundo espera muito do Brasil. E o problema de o mundo esperar muito da gente é que se a gente não entregar o que o mundo espera do Brasil, o mundo vai retirar da gente isso. Sim. E a gente vai deixar de ser um país grande e nós temos poucos anos para poder resolver isso. Então, eu tô aqui para isso e meu nome é Renan. Boa. Falando nessa questão do imigrante, né? Um dos motivos... Cada imigrante tem o seu motivo, né? Por que imigrou. Eu também sou um imigrante, né? Até... muitas pessoas não me conhecem, né? Eu sou o Eric, eu sou o host desse podcast. Tem várias pessoas achando que ia ser um português aqui. Eu sou meio português, meio brasileiro. Acho que você também é, né? Você não comentou, mas você tem uma origem ali da região do Alto Alentejo, se eu não me engano, né? Sim, a parte da família da minha avó é da região de Porto Alegre. Okay. E a do meu avô é do Viseu. Boa. Então, sim, a minha família do meu pai inteira é portuguesa, da minha mãe tem uns italianos. Sim, a minha também é mais ou menos assim. E eu, também sou um imigrante, como muitos outros, e cada um tem a sua história, né? Mas a maioria das pessoas tem como fator que fez ela mudar para outro país a segurança, é um dos principais, a questão da qualidade de vida, entre outros. Mas independente disso, a gente sabe que hoje Portugal é o segundo maior país de imigração brasileira. Tá ali aproximadamente 500 mil, né? Às vezes os números até aumentam porque eles não conseguem acompanhar. Os Estados Unidos ainda é o primeiro, né? E é muito interessante porque existem, pelo que eu vi aqui nos dados que eu pesquisei, aproximadamente 20 milhões de imigrantes brasileiros no mundo todo, né? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo da fonte.
Ou seja, são 20 milhões de brasileiros que estão muitas vezes insatisfeitos e que mudaram para outro país. Mas essas pessoas, imagina que são quase 10% da população brasileira. Muitos deles são jovens, né? Pessoas em idade ativa, né? Até por isso que eles foram ser ativos num lugar que reconhece melhor a atividade e o empenho deles. Sim. Né? E essas pessoas também, elas podem, inclusive, votar, né? E podem ainda acompanhar a política e o futuro do seu país natal. A minha pergunta até era uma curiosidade que eu sempre quis fazer para alguém, e aí você vai poder me trazer, e algumas dessas milhões de pessoas podem entender. O que um presidente, né, que na verdade quem mora fora só pode votar a presidente, não pode votar para nenhuma outro cargo. O que um presidente pode fazer para um imigrante que está em outro país? O que ele tem a possibilidade? O que um imigrante pode ter assim, de esperança ou de futuro em um candidato a presidente? É uma ótima pergunta, porque a primeira coisa que um presidente de um país sério e jovem como o Brasil deveria fazer é trazer de volta as pessoas, não obrigando, claro, mas dizendo para eles, o lugar para você crescer é aqui. E o fato das pessoas estarem indo embora é sintomático de um país que perdeu vitalidade. Veja, é muito engraçado que muitas pessoas vêm para Portugal, enquanto portugueses saem de Portugal vão para Suíça, vão para França, vão para Alemanha. Existe uma comunidade de portugueses gigantesca na França, gigantesca na Suíça. Na Suíça, Luxemburgo. Exato. E elas estão indo embora porque elas não encontraram oportunidade em Portugal, e nossa situação tá tão ruim que nós saímos do Brasil e viemos para Portugal. Então, é sintoma gigantesco, não só de que nós não temos vitalidade no Brasil, ou seja, a economia não cresce, as oportunidades não vêm, como mesmo quando você tem, a vida é ruim. Uhum. O que faz uma pessoa que eventualmente ganha bem no Brasil a não querer morar no Brasil? Eu vejo pessoas que trabalham, têm salários de 15, 20 mil reais, loucas para ir embora do Brasil. Conheço essas pessoas. E por quê? Porque a experiência de viver numa cidade no Brasil é muito ruim. As ruas no Brasil são sujas, elas são pichadas, os espaços de convivência urbano são destruídos, são tomados por moradores de rua, a grama na pracinha. Eu tô falando das coisas pequenas, antes de chegar num assaltante. Claro. Pra gente pegar como a experiência de viver no Brasil é ruim. Viver no Brasil, na maior parte dos lugares, é feio, as nossas cidades são feias, o urbanismo é mal feito, é mal tocado, as cidades estão destruídas. Poluição sonora também. Poluição sonora, falta de respeito ao espaço do outro, usar um transporte público é uma experiência sempre ruim, sua individualidade ela é invadida. Então tudo isso, né, a gente naturaliza, porque a favelização é um estado de espírito. E a gente vai se favelizando, não só o morador da favela, a gente vai se favelizando no trato. A gente vai ouvir o cara que leva uma caixinha de som pra ouvir um funk dentro do ônibus. E a gente passa a achar que isso é natural. Todas essas pequenas coisas vão se somando e vão brutalizando o brasileiro, vão tirando a sensibilidade do brasileiro e tornando o brasileiro uma pessoa que lida com a animalização. E aí quando ele tem um choque de ir pra fora do Brasil e ver que não precisa ser assim, é brutal. E quando eu digo que é brutal, eu peço pros brasileiros que estão nos assistindo, que estão no Brasil, fazendo essa experiência. Eu não tenho dinheiro. Vá um dia pra Argentina, economiza um dinheirinho. Só pra Argentina já dá pra ver uma diferença. Você vai ficar chocado. Não tenho dinheiro. Vai pro Uruguai. Uhum. Você vai ficar chocado. Chocado, porque não precisa ser assim. E na verdade esse choque inclusive existe dentro do Brasil. Uma pessoa sai do Belém do Pará e vai para Curitiba, ela já fica chocada. Uhum. Então o que faz com que viver no Brasil seja tão ruim?